A floresta, um lugar tranquilo para muitos, mas para outros, um cenário de encontros aterrorizantes e inexplicáveis. No vídeo de hoje, vamos explorar os 6 encontros mais perturbadores registrados em florestas ao redor do mundo. Prepare-se para testemunhar momentos que desafiam a razão, onde o normal se mistura ao desconhecido e onde a natureza revela seus segredos mais sombrios. Você está pronto para enfrentar o medo na mata? Segure-se, porque esses encontros vão deixar você sem fôlego. Perto da base do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta conhecida pelos locais como o Mar de Árvores. Curiosamente, toda a floresta cresceu em cima de uma área de 30 km² de lava endurecida, formada pela última grande erupção do Monte Fuji. Um pouco mais perturbador, no entanto, é que, ao longo dos anos, o Mar de Árvores se tornou conhecido como um local onde as pessoas vão para tirar suas próprias vidas. Se você se aventurar profundamente na floresta, não é incomum encontrar um corpo. Perto da entrada da floresta, há uma placa escrita em japonês que diz: reflita calmamente mais uma vez sobre seus pais, irmãos e filhos. Por favor, não sofra sozinho e procure ajuda primeiro. Em julho de 2017, um explorador urbano e youtuber chamado Burbex entrou na floresta para ver o que encontraria, documentando toda a sua jornada no Mar de Árvores. Embora o vídeo comece de forma tranquila, apenas alguns minutos após o início de sua exploração, o youtuber encontra uma bicicleta abandonada, e é aí que as coisas ficam perturbadoras. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And there's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here, and I'm not sure what this means. Dentro de uma bolsa presa à bicicleta, ele encontra uma embalagem vazia de uma faca de cozinha e, alguns minutos depois, encontra um bilhete escrito em uma sacola plástica. O bilhete diz 211, seguido por confirmado pela delegacia de polícia Fujiyosha. Isso significa que, provavelmente, é uma evidência de alguém que abandonou seus pertences antes de tirar sua própria vida na floresta, confirmado pela delegacia de polícia local. É incrivelmente assustador pensar em quantas vidas foram perdidas naquela floresta ao longo dos anos, e mais perturbador ainda imaginar que qualquer pessoa que passe por lá poderia facilmente encontrar um corpo enquanto explora o terreno. Ao longo dos anos, o governo japonês implementou várias medidas, como a instalação de câmeras de segurança próximas à entrada para monitorar quem entra, além de treinar voluntários para conversar com os visitantes que estão pensando em tirar suas vidas. Ainda assim, isso não impediu as pessoas de seguir adiante. O fato de a mídia ter desempenhado um grande papel em sensacionalizar a floresta nos últimos anos também não ajudou. No início de 2023, um homem chamado David Meredith estava fazendo sua caminhada noturna habitual pelo bairro em Red Deer, Canadá, quando de repente avistou um alce comendo próximo a uma árvore. Esperando obter uma visão melhor, ele se escondeu atrás da árvore para observar, mas o alce se virou e começou a avançar em sua direção. Para entender o quão perigoso isso é, lembre-se de que um alce macho adulto pode correr a mais de 56 km/h, quase o dobro da velocidade máxima de um humano médio. Embora os alces geralmente não sejam agressivos, eles podem facilmente pisotear e matar uma pessoa se se sentirem ameaçados, o que provavelmente foi o caso aqui. Temendo por sua vida, Davi subiu na árvore ao lado dele para evitar ser atingido pelos chifres do alce. He just ran me up a tree. Assim que estava fora do alcance do alce, ele começou a gravar. Por cerca de 30 segundos, o alce ficou encarando David, e você pode ouvir sua respiração nervosa enquanto ele esperava que o animal fosse embora. Pouco depois, o alce começou a correr de um lado para o outro com a cabeça abaixada, o que é um claro sinal de estresse, indicando que provavelmente atacaria David se ele descesse ou caísse da árvore.
De acordo com o que ele contou a uma estação de notícias que o entrevistou alguns dias depois, David ficou na árvore por mais de 10 minutos, esperando que o alce o deixasse em paz. Quando perguntado como subiu, ele demonstrou como se agarrou a um galho fino, o que é uma das partes mais preocupantes de toda a situação. Se o galho tivesse quebrado, David estaria à mercê de um alce muito irritado e talvez não vivesse para contar a história. Felizmente, depois de perceber que David não iria descer, o alce finalmente desistiu e fugiu, permitindo que David descesse em segurança após esperar mais 30 minutos. Em fevereiro de 2018, um homem chamado Greg Harris carregou um vídeo gravado com sua GoPro enquanto dirigia um quadriciclo em uma trilha desconhecida. Nos primeiros segundos, o vídeo mostra exatamente o que você esperaria desse tipo de gravação. No entanto, num piscar de olhos, algo extremamente perturbador interrompe o passeio de Greg. Se você não percebeu, alguém havia esticado um fio de metal entre duas árvores, que ficou preso no capacete de Greg e o forçou a parar. É perturbador pensar que, se Greg não tivesse tido sorte, ele poderia ter sido decapitado pelo fio. Felizmente, conforme mencionado na descrição do vídeo, a velocidade em que ele estava, combinada com o fio acertando seu capacete em vez de seu pescoço, fez com que o fio se rompesse quando ele passou por ele. Pode parecer chocante que alguém pense em fazer algo tão incrivelmente cruel quanto instalar uma armadilha letal no meio de uma trilha para quadriciclos, mas, infelizmente, isso é algo relativamente comum na comunidade de motos e quadriciclos. Às vezes, esses fios são instalados por pessoas que querem manter os motociclistas longe de suas propriedades. Outras vezes, são colocados por indivíduos irritados com o barulho, que recorrem à violência como solução. E, em outros casos, são colocados por pessoas perturbadas que simplesmente desejam machucar os outros sem motivo aparente. Nesse caso específico, é impossível saber quem foi o responsável por instalar a armadilha. Este é apenas um dos muitos vídeos que mostram como um fio colocado apenas um pouco mais baixo poderia ter causado um acidente fatal. Felizmente, Greg conseguiu escapar com ferimentos mínimos. Kyle Burgess estava fazendo uma corrida matinal em uma trilha em Provo, Utah, quando avistou o que achava ser um filhote de lince. Ele começou a gravar com seu celular, mas percebeu que era um filhote de puma. Logo em seguida, a mãe puma apareceu. You! Oh, 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 no! Get the away! Get the away! Go! 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 No! No! Go away! Go away! Please go away! Oh, oh, nice and slow. Come on. Ah! No. Kyle começou a recuar lentamente enquanto tentava assustar o animal com gritos e ruídos altos, mas a puma continuou a segui-lo e chegou a avançar em alguns momentos. Em certo ponto, Kyle vira a cabeça para longe do animal para não tropeçar enquanto recua, o que faz com que o puma tente atacar, chegando a poucos metros dele. Go away! No, you taste, dude. Trying to attack me, you guys are looking away from you. Dude. No, go away! Go away! No! No! Yeah, get the away from me. Face. O confronto durou 6 minutos, terminando quando Kyle jogou uma pedra grande, assustando o animal, que finalmente fugiu.
Encontros com pumas podem ser extremamente perigosos, e Kyle teve sorte de não ser atacado. Se Kyle tivesse tentado correr ou não tivesse conseguido parecer e soar intimidador, os instintos do animal de perseguir e atacar teriam sido acionados. Em fevereiro de 2013, alguns habitantes de um bairro no norte de Oregon registraram relatos de sons estranhos vindos da floresta. Os sons foram descritos como risadas assustadoras, altas e que ecoavam por toda a área. Um dos moradores que ouviu os sons saiu e foi na direção de onde pareciam vir e começou a gravar. O que são esses sons? Alguns moradores acharam que os sons poderiam ser feitos por raposas ou coiotes, mas outros discordaram, dizendo que os coiotes, por exemplo, têm um grito mais canino e não são tão altos. Ainda não se sabe o que exatamente estava fazendo o barulho naquela noite. Em janeiro de 2015, um grupo de estudantes de cinema da Nova Zelândia estava gravando do lado de fora de sua escola, na estação ferroviária Parnell, em Auckland. As imagens que você está vendo agora foram gravadas por um estudante chamado Chris Meir. Por alguns minutos, Chris e seus amigos estavam brincando e se divertindo enquanto filmavam, mas foi então que o grupo avistou um homem e uma mulher usando máscaras brancas assustadoras, escondidos na grama alta próxima à estação, olhando de forma ameaçadora para a câmera. Como foi revelado posteriormente, Chris e seus amigos inicialmente pensaram que as pessoas mascaradas provavelmente eram brincalhões da escola tentando assustá-los, razão pela qual eles podem ser ouvidos rindo durante a filmagem. No entanto, os estudantes mais tarde confessaram que a risada era mais nervosa e que eles estavam, na verdade, bastante aterrorizados durante o encontro. De maneira perturbadora, ao olhar as filmagens, perceberam que o casal parecia estar armado. Em alguns trechos, parece que um deles está segurando uma pistola. Where's the other one? Where's the other one? I don't see him. Quando os suspeitos se aproximaram demais para o conforto do grupo, eles correram de volta para a estrada principal. Depois disso, supostamente viram um helicóptero policial se aproximando da área do incidente. Não está totalmente claro quem chamou a polícia naquele dia, mas, com base na minha pesquisa, essa não foi a primeira vez que o casal havia assediado o público com suas máscaras assustadoras e armas. No início daquela semana, eles haviam aterrorizado uma mulher no Domain Park, em Auckland, mas fugiram antes que a polícia pudesse prendê-los. Quando os policiais chegaram à estação de trem, Chris e seus amigos relataram o ocorrido, e o Departamento de Polícia de Auckland fez uma postagem no Facebook, pedindo aos suspeitos que se apresentassem e alertando os civis para ficarem longe do casal mascarado. Eles também avisaram que, se alguém os visse carregando o que parecia ser uma arma, não teriam como saber se a arma era real ou falsa e seriam obrigados a tratar a situação como se fosse real. Pouco depois disso, os suspeitos supostamente se apresentaram à polícia. Durante a investigação, as autoridades não divulgaram muitas informações ao público sobre quem eram essas pessoas, se as armas eram reais ou quais eram suas intenções. Mas uma coisa é certa, isso não foi apenas uma brincadeira inocente. Segundo um artigo da Vice, um porta-voz da polícia confirmou posteriormente que as armas eram falsas, mas não conseguia encontrar nenhuma confirmação oficial disso. Até hoje, poucas pessoas sabem quem eram os suspeitos ou por que estavam aterrorizando o público sem motivo. Seja como for, é bom que Chris e seus amigos conseguiram fugir antes que as coisas piorassem. No fim, você decide no que acreditar. Gostaríamos de saber nos comentários qual vídeo mais te arrepiou. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe.